E agora vamos para as eleições americanas. Joe Biden começa hoje oficialmente a corrida à Casa Branca com as primárias democratas no estado da Carolina do Sul. A primeira prévia oficial do partido servirá para testar o apoio do eleitorado negro ao presidente. Assunto para a nossa correspondente em Nova York, Mariana Jangiacomo. Oi, Mari. Bem-vinda. Conta pra gente. Oi, Clarissa, obrigada. Olha, Clarissa, além do nome de Joe Biden, há outros dois nas cédulas de votação lá na Carolina do Sul. Então, o deputado democrata de Minnesota, Gene Phillips, e a escritora Marianne Williamson. Mas, na prática, como Biden é o presidente em exercício, claro que é ele quem vai concorrer ali às eleições em novembro desse ano, buscando a reeleição. Então, essas votações de hoje servem para realmente ver qual é o apoio que Biden tem desse eleitorado na Carolina do Sul, os eleitores negros, um eleitorado importantíssimo, porque foi esse eleitorado que impulsionou a pré-candidatura de Biden em 2020. Em 2020, a gente tinha vários pré-candidatos democratas e foi depois da Carolina do Sul que a pré-candidatura de Biden decolou. Ele conseguiu o apoio de um deputado muito influente no estado, James Clyburn, e isso foi essencial para a pré-candidatura dele. Ele acabou conseguindo, então, a nomeação para disputar as eleições naquele ano pelo Partido Democrata. Agora, em 2024, James Clyburn já declarou apoio a Biden mais uma vez, só que em uma situação mais complicada, porque Biden sofre com uma crise de baixa popularidade. Só 38% dos americanos aprovam o governo dele aqui nos Estados Unidos, segundo a pesquisa mais recente Reuters Ipsos. Ou seja, a gente está falando de menos da metade, da população. O calcanhar de Aquiles de Biden foi realmente a economia. Os índices econômicos começam a melhorar por aqui, mas a inflação chegou a níveis recordes. Os americanos sentiram isso no bolso, ficaram muito insatisfeitos e, claro, que a economia pesa muito na hora de decidir as eleições, na hora do voto. Então, isso realmente dificultou muito a situação de Biden, além, claro, de outras questões como a crise migratória, o número de imigrantes aqui nos Estados Unidos, o que fazer com essas pessoas, como lidar com essa situação e as duas guerras, duas bombas ali nas mãos de Joe Biden, que não importa o que ele faça, ele vai acabar deixando uma boa parte ali da população insatisfeita, até mesmo o próprio eleitorado. Então, Biden está ali numa corda bamba nesse momento e essas primeiras prévias eleitorais democratas são importantes para a gente saber, nesse contexto todo, como está o apoio do eleitorado para ele, qual a força que ele ainda tem ou não nesse eleitorado, esse eleitorado da Carolina do Sul, que é importantíssimo. Também vale a gente lembrar que aqui nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, Então não basta se mostrar como a melhor alternativa, é preciso convencer o eleitorado de que vale a pena sair de casa para votar. Então é isso também que a gente vai ver hoje. Quantas pessoas vão de fato sair de casa para irem até os locais de votação, para irem votar, E qual a porcentagem ali dos votos para Joe Biden. Então, qual que é o apoio que ele tem desse eleitorado? Lembrando que a vice dele também, a Kamala Harris, faz um papel importante. Ela foi para a Carolina do Sul várias vezes nos últimos meses, conversar com esses eleitores. A Kamala Harris, que acabou não tendo um protagonismo no governo, Quando Biden assumiu, existia até uma expectativa de que talvez ela fosse a candidata dos democratas nesse ano, mas isso acabou não acontecendo. Kamala Harris não teve protagonismo, mas ainda tenta ali dialogar com esses eleitores, com esse eleitorado negro da Carolina do Sul. Então, os resultados de hoje são importantes por causa de todo esse cenário, Clarissa. Claro que Biden vai disputar a reeleição, mas em que condições? Volto com você. Obrigada, Mariana Jangiacomo, detalhando toda essa confusão lá nos Estados Unidos aqui para a gente, falando direto de Nova York. A gente segue com esse assunto, mas agora a gente vai conversar com o nosso analista de assuntos internacionais, Lorival Santana. Lorival, boa tarde para você. Joe Biden ganhou as primárias democratas na Carolina do Sul em 2020, mas Trump ganhou nas eleições gerais. O resultado pode se repetir agora em novembro? O que a gente pode esperar? Boa tarde para você. Boa tarde, Clarice, para todo mundo que está nos acompanhando. Sim, o resultado pode se repetir.
o Trump está bem mais forte, por exemplo, do que a Nikki Haley, que foi governadora da Carolina do Sul. Está mais forte para as próximas primárias de 24 deste mês na Carolina do Sul do que a própria ex-governadora, o que pode, inclusive, uma derrota dela, enterrar a campanha dela, embora ela diga que queira ir até a super terça-feira, quando muitos estados fazem primárias. Isso vai ser no dia 6 de março. A Carolina do Sul é muito importante para a carreira de Joe Biden. Você se lembra que no caucus de Iowa ele ficou em 4º lugar e nas primárias de New Hampshire em 5º lugar, isso em 2020. Tanto é importante que o Partido Democrata resolveu tirar essas duas primárias do início do processo e colocar a Carolina do Sul como a primeira para tentar dar uma força para essa candidatura do Joe Biden. Como a Mariana estava dizendo, o Joe Biden deve ganhar fácil essas primárias. No entanto, existem 2 aspectos que precisam ser observados para entender a força da candidatura dele: a participação, o comparecimento e a margem de vitória. 26% da população da Carolina do Sul é negra. Isso é bem mais do que a média dos Estados Unidos, 13,6%. No entanto, olha para esse dado: 76% dos eleitores que votaram nessas primárias até agora são negros, 76%, embora a população seja 26%. Então, você vê a importância do eleitorado negro entre os democratas na Carolina do Sul. E esse eleitorado, Clarissa, está bastante desencantado com o presidente Joe Biden, porque ele sofreu muito com a inflação alta, sobretudo em 2022. Em maio, chegou a um recorde de 9,4% a inflação. E isso castigou, sobretudo, a população mais pobre. E aí se incluem os negros e os latinos. Então, por isso, o resultado da Carolina do Sul é um indicador muito importante, já que o voto não é obrigatório nos Estados Unidos. O comparecimento dos negros, o entusiasmo dos negros pela candidatura de Joe Biden é crucial para o êxito dele, não nas primárias democratas, mas nas eleições de novembro. Para ele derrotar o Donald Trump, que está à frente nas pesquisas, ele precisa de um comparecimento muito robusto dos negros e dos latinos, que são 2 bases eleitorais que, segundo as pesquisas, estão bastante descontentes, bastante desanimadas com o governo Joe Biden. É claro que a economia pode melhorar ainda este ano. Ela está melhorando bastante, a inflação está bastante baixa e o desemprego também muito baixo. Então, com isso, há uma esperança de que esse eleitorado, digamos, esqueça um pouco o que sofreu, sobretudo em 2022. Mas até agora, segundo as pesquisas, está bem viva na memória desse eleitorado o quanto foi duro aquele período, Clarissa.